Olá, irmãos. Boa noite. Mateus capítulo 9 e o versículo 9 diz assim: Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Por que é necessário Deus nos chamar ou fazer um convite? Nós não poderíamos sozinhos fazer o que Deus quer? Nós não poderíamos sozinhos, por conta própria, querer fazer a vontade de Deus? Poderíamos? E por que não fazemos? Porque nós precisamos que Deus nos chame? Porque a nossa tendência é pecaminosa. E o pecado, ele nos distrai muitas vezes. Muitas vezes não é nem porque nós queremos. Muitas vezes não é nem porque o ser humano tem vontade de ser rebelde. Mas é porque ele é levado mesmo. Ele simplesmente, quando percebe, já está fazendo justamente outra coisa. Em vez de fazer aquilo que ele foi criado para fazer, ele está seguindo na direção contrária. Quer dizer que o ser humano foi criado para fazer alguma coisa? Sim. Em primeiro lugar, ele foi criado para ser feliz, para viver da melhor forma, para se sentir amado, cuidado, protegido por Deus, para poder ver em Deus o seu Pai, ter certeza que em Deus ele tem tudo o que precisa. Mas o mundo vem e desfaz tudo. Faz o ser humano ir na direção do ateísmo, da incredulidade. Faz o ser humano desistir de tudo. Faz o ser humano se esquecer da sua origem. E ele chora, ele se revolta, ele se sente só e ao mesmo tempo ele quer encontrar uma saída. Quantas pessoas passam pela vida só esperando uma oportunidade de encontrar um sentido para eles mesmos, algo especial, algo diferente. Mas se aproximassem de Deus, simplesmente, unicamente, eles veriam claramente por que Deus chamou o ser humano à existência. Deus não apenas criou Adão com as mãos, mas ele chamou: levanta, meu filho. Assim como ele fez com Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. Mesmo sem nós existirmos, ele chamou o nosso nome. Jesus chamou o seu nome. E pelo poder da sua palavra, mesmo que através da sua mãe, você veio à existência. Isso é difícil de entender, mas foi assim. Todos nós nascemos no coração de Deus, pela vontade de Deus. Eu ouvi há pouco tempo uma comparação bonita de quem é Deus.
O menino perguntou para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? E o pai mostrou o avião lá no céu e disse: qual o tamanho daquele avião, meu filho? E o garoto disse: nossa, é pequenininho. E aí o pai levou o menino no aeroporto e disse: qual o tamanho desse avião, meu filho? Nossa, pai. O menino disse: é muito grande. E ele disse: pois é. Se você se aproxima de Deus, você percebe como Ele é grande. Agora, se você está longe, como aquele avião estava longe, você pensa que Ele é pequeno. E algumas pessoas pensam até mesmo que não existe porque não veem. Mas a verdade é que Ele existe sim e é todo poderoso. E maior do que o próprio tamanho da pessoa de Deus, porque Deus está em todos os lugares, são os planos de Deus para mim e para você. O texto que nós lemos hoje diz que Jesus passou numa coletoria, num lugar onde era cobrado imposto dos judeus. Um lugar onde é que muitas pessoas xingavam, desrespeitavam, porque quem trabalhava ali cometia muitas vezes suborno, muitas vezes cometia roubo, muitas vezes desrespeitava pessoas, era odiado. Era alguém que trabalhava para uma nação para um país que arrancava dinheiro do povo de Israel. Era um serviço indigno para a maioria das pessoas. Muitos publicanos, muitos cobradores de impostos, nem na igreja mais podiam ir na sinagoga. Eles eram excluídos. Quantas vezes naquela coletoria alguém talvez não passou e até mesmo cuspiu no chão e disse muitas coisas. Mas ali estava um homem chamado Mateus. Levi Mateus, seu primeiro nome era Levi. E você sabe, quando a gente se vende, complicado, e possivelmente Mateus se vendeu para ganhar dinheiro. Vendeu seus princípios, vendeu seus valores. Mas o Espírito Santo tocou no coração dele. E ele estava esperando algo diferente acontecer na vida dele, porque dinheiro ele já tinha, mas não era suficiente. Não é que o dinheiro não estava numa quantidade suficiente, que não tinha resolvido o problema principal do coração dele. O que você acha que você precisa para resolver seus problemas? Será que isso vai resolver? Muita gente, por exemplo, pensa que é dinheiro. Outras pessoas pensam que é outra coisa. Mas o que realmente era necessário passou naquela coletoria. Talvez numa tarde, perto do pôr do sol, e disse: vem comigo. Porque talvez ele estava distraído durante a vida toda com muitas coisas, mas naquele momento ele aceitou o convite de Jesus. E diz o texto que ele fez o quê? Ele se levantou e foi, sem perguntar, sem hesitar. Ele foi. E eu queria dizer para você hoje que Deus também está te chamando. Não sei para quê, porque você sabe. Porque Ele te conhece. Então hoje, com certeza, a mensagem de Deus talvez para você é para enfrentar um novo desafio, uma nova fase. Uma nova questão que de repente você está evitando. Ou talvez fazer parte do finalzinho de um milagre importante na vida de alguém. Você não gostaria? Olá, irmãos.
Boa noite. Mateus capítulo 9 e o versículo 9 diz assim: Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: